Se você está esperando se sentir pronto para conseguir seu primeiro cliente, você já começou errado, porque o primeiro cliente não aparece quando você se sente preparado, ele aparece quando você faz as coisas certas. E não, você não precisa de muitos seguidores, portfólio perfeito ou anos de experiência. Nesse vídeo eu vou te mostrar como conseguir o seu primeiro cliente de edição de forma mais rápida, mesmo começando do zero, sem audiência e sem saber para onde ir. Se você aplicar o que eu vou te ensinar aqui, seu primeiro cliente não é mais um talvez, mas sim só questão de tempo. Eu sou Luana Veiga e esses 5 passos vão facilitar muito sua vida para você conseguir o seu primeiro cliente, porque assim existem vários elementos que dificultam bastante a vida do editor ou de qualquer prestador de serviço de conseguir ali o seu primeiro cliente de verdade. E não, aqui eu não vou falar para você entrar em Workana, entrar em 20 pila e nenhuma dessas plataformas, mas sim você ter segurança de verdade, começar a confiar em você mesmo de que você consegue ativamente aí o seu primeiro cliente. E depois dele, é claro, muitos outros. E com certeza o primeiro cliente é o mais difícil aí na vida do editor de vídeo, porque assim, são muitas dúvidas que a gente tem, é uma falta de autoconfiança, de não saber se o nosso trabalho é bom o suficiente, se a pessoa de fato vai querer pagar por aquilo, então são muitos elementos envolvidos. E antes de entrar no primeiro passo, eu quero falar que definitivamente coisas que não funcionam para você conseguir seu primeiro cliente, e que eu tenho certeza que tem uma porrada aí de editor fazendo isso. A primeira delas, com certeza, é copiar propostas de outros editores. Gente, isso não funciona, e é por isso que eu falo que eu não ensino modelos de mensagens para você mandar no direct, porque a pessoa sabe quando você só copiou e colou uma mensagem e quando foi você realmente que se interessou ali no perfil dela e que mandou uma mensagem. Então pare de fazer esse negócio de copiar em modelo de proposta. Segunda coisa é mandar DM genérica. Não adianta você escrever uma mensagem e sair mandando para 20 pessoas, que não vai funcionar. Terceira coisa é postar conteúdo e só ficar esperando ali você ser descoberto por alguém ou achar que alguém vai assistir teu vídeo e vai falar, pô, cara, quero trabalhar contigo. É claro que o conteúdo ajuda e muito, mas não dessa forma se você ainda não tem nenhum cliente. E outra coisa que com certeza não funciona é cobrar muito barato só para você ter ali o seu primeiro cliente. Na verdade, isso depois pode se tornar um problemão aí para você. Mas agora que a gente já eliminou essas coisas que você já sabe que não funciona, que não é para você fazer, vamos lá para o primeiro passo que vai te ajudar a conseguir o seu primeiro cliente de forma mais rápida. Passo 1 é você definir um tipo de cliente, mesmo que isso seja provisório. A maioria dos editores pensa ao contrário, tipo assim, nossa, Luana, mas se eu escolher um nicho, pô, daí eu vou me limitar e não sei o que. Mas é aquilo, é aquela frase que é genérica, mas é muito verdade, que é quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Quando eu falo pra você escolher um nicho, não precisa ser algo mega super específico, tipo assim, sei lá, eu quero trabalhar com podólogas que desencravam unhas, não é isso. Mas você tem que escolher uma direção, né, para onde você vai mirar ali, tanto a sua captação ativa como também a sua produção de conteúdo. Então você pode falar com uma grande bolha que é a estética, com uma grande bolha ali que é o nicho fitness e o wellness. Você pode falar com a galera do marketing digital, infoprodutores. Então são grandes bolhas e você não precisa necessariamente mirar em algo super específico. E isso, muito pelo contrário, ele não te trava, ele te dá uma direção. Porque quando você fica pensando assim, pô, mas se eu escolher um nicho só, aí vai diminuir o tanto de trabalho que vai chegar para mim ou algo do tipo. E é justamente o contrário, porque a pessoa que quer um serviço de qualidade e que quer pagar bem por um serviço, ele não quer ali um faz tudo para todo mundo. Existem sim pessoas que querem isso, né? Tipo aquelas pessoas, eu quero um social media que edita, que faz isso, que faz aquilo. Existem sim essas pessoas, mas são pessoas justamente que não valorizam o seu trabalho e que vão sim pagar um valor muito abaixo para você. Então escolher um nicho, ao contrário do que os editores acham que vai travar, que vai não sei o que, na verdade ele vai até te proteger de certa forma, porque você vai ter ali uma especialidade, né? Você vai desenvolver isso e você vai ter uma direção para onde ali colocar teus conteúdos, fazer teus roteiros, para onde fazer captação ativa. Então, ao invés de você ficar mirando para todo mundo, você vai ter um foco e isso vai ser muito mais fácil de você direcionar para conseguir o seu primeiro cliente. Fora que existe um bônus muito bom nisso daqui de você escolher ali um alvo, né? Um cliente-alvo, digamos assim, mesmo que isso seja provisório,
E é o que eu falei aqui, pode ser provisório, você não precisa escolher um nicho e trabalhar com esse nicho pra sua vida inteira, sabe? Você vai conhecer, vai trabalhar com essas pessoas, vai ver se é legal, se você curte, quais são as partes ruins de trabalhar, quais são as partes legais, você vai pesar tudo isso. E se não for pra você, você pode sim direcionar pra outro lado sem problema nenhum, tá bom? Então, isso aqui é primordial. Escolha um nicho, um tipo ali de cliente, mesmo que isso seja provisório, beleza? O passo 2 aqui é você criar um portfólio estratégico. E não, você não precisa fazer serviço de graça, esperar ali ter um primeiro cliente para depois fazer um portfólio. Muita gente inverte essa preula, essa ordem, que eu não sei o que vocês têm na cabeça de vocês, que é não, Luana, mas eu preciso trabalhar de graça para ganhar experiência, para daí ter meu portfólio, para daí eu monetizar a edição. E não, você não precisa. Se você sabe fazer o básico bem feito, você vai produzir o seu portfólio estratégico. O que significa um portfólio estratégico? Lembra que eu falei lá no passo 1 para você escolher um nicho e um cliente? Então, você vai fazer o seu portfólio com base nisso, né, com vídeos de estudo. Então, sei lá, se você escolher o nicho de wellness, de fitness e tudo mais, você já vai construir o teu portfólio com vídeos de estudo, né, que você consegue pegar em podcast, pegar no YouTube e tudo mais, para este nicho, porque quando você for fazer a sua captação, você já vai ter um portfólio direcionado para essa galera, entende? Então não, você não precisa de clientes reais para ter o seu portfólio estratégico. Você pode sim ali construir um bom portfólio e algo muito importante que eu gostaria de pontuar aqui é que você não precisa de 80 vídeos num portfólio, pelo amor de Deus. O que eu recomendo aqui é 5, 6 vídeos bem feitos, bem bonitinhos ali, porque, cara, o cliente, ele quer agilidade, principalmente no mundo de hoje. Ele não vai ficar assistindo seus 20 vídeos que tu botou lá só porque você achou mega legal esses 20 vídeos que você fez, entendeu? Ah, Luana, pô, mas eu já trabalho não, né? Porque isso aqui é pro primeiro cliente. Mas enfim, ah, Luana, eu já tenho aqui alguns trabalhos de estudo e tudo mais, e eu acho eles muito legais. Eu quero colocar todos. Não coloque todos. Você vai assistir, sei lá, se tem 10, se tem 20. Cara, você vai assistir e você vai escolher os seus melhores, os seus 5, os seus 6 melhores no máximo. Não passe de 6, que eu te garanto que o cliente não vai ver nem esses 6 vídeos. Ele vai olhar 1, 2, entendeu? E daí ele vai tomar a decisão ali se ele quer continuar falando com você, se ele vai querer fechar contigo ou não. Então, esse é o segundo passo. Tenha um portfólio estratégico. Passo 3, você precisa ter uma oferta mesmo sendo iniciante. E eu quero dizer aqui que a oferta não é assim, ah, eu edito vídeo, eu edito 10 vídeos por mês para você. Não, cara, tem que ser uma oferta clara. Para criar essa oferta, você tem que ter em mente com quem você está falando, o que você entrega e também qual objetivo você ajuda o seu cliente a alcançar com isso que você faz. Então pense nessas 3 coisas. Então para de pensar de uma forma genérica, tipo assim, ai, eu edito vídeos para você, ou aquela coisa que a maioria dos editores coloca na bio, que é faço edições criativas, não sei o que. Pensa em algo específico e não necessariamente na bio, tá? Mas isso é principalmente para quando você for apresentar ali para o seu possível cliente, porque muita gente acha que o correto, né, é você dar 1000 opções e deixar o cliente decidir tudo. Mas a verdade é que na maioria das vezes o seu cliente vai estar muito perdido, entendeu? E você precisa direcionar ele. Então tenha um plano, um pacote inicial ali de serviço que tem muito claro tudo aquilo que você entrega, quais são os resultados que a pessoa pode esperar com aquela quantidade de vídeo, qual é o estilo do vídeo, é vídeo curto, é vídeo para YouTube. Então seja muito claro na hora que você for criar essa oferta aí, seja específico. E de novo, isso daqui é um passo que a maioria dos editores não para pensar antes de ter cliente. Aí muitas vezes ali o cara consegue até contato com o cliente, consegue levar para um WhatsApp, além do direct e tudo mais, só que o cara não tem uma oferta para fazer e acaba ficando perdido, entra em pânico, às vezes cobra muito barato. E enfim, podem acontecer 1000 erros aí se você ainda não tem uma oferta. Esse é um outro passo que todo editor deveria fazer antes de ter o seu primeiro cliente. O passo 4 é você fazer uma prospecção simples, mas que funciona. Então é aquilo que eu falei, não adianta você ficar copiando mensagem ou pegar packs de modelos de mensagens para enviar para clientes, porque isso não funciona. Então, qual que é uma estrutura legal ali de você começar a prospectar? Na verdade, primeira coisa, onde prospectar? Que tem muita gente que pergunta isso. Eu sempre falo, eu, Luana, prospecto pelo Instagram, pela direct,
Porque é onde o meu público tá, né, que eu trabalho com a galera do marketing digital e infoprodutores. Então eles produzem conteúdos mais focados no Instagram, apesar de que tem sim alguns que estão até vindo, na verdade, né, aqui pro YouTube e tudo mais. Tem alguns que estão lá no TikTok, mas de fato a principal rede social é no Instagram. O que acontece também é que volta e meia eu tô assistindo algum podcast e às vezes aparece um podcast que eu não conhecia, que muitas vezes nem é pequeno, tá? Tem ali sim, inscritos e tudo mais, mas eu vou olhar o Instagram dos caras e eles não postam nenhum corte por dia. Quando eu vejo esses casos, eu também entro em contato, mas o próprio algoritmo do meu Instagram, como eu consumo mais esse tipo de conteúdo, na verdade, como eu treinei, né, esse algoritmo para aparecer galera do marketing digital, volta e meia eu vejo um anúncio que não tá legal e tudo mais, entro em contato com a pessoa, vejo como é que tá a equipe dela em questão de edição e tudo mais. Então, eu uso principalmente o Instagram e também a biblioteca de anúncios do Facebook, tá? Então, quando eu não tô ali mexendo no Instagram e aparece alguma pessoa que me interessa entrar em contato com ela, eu procuro lá na biblioteca de anúncios e lá sempre tem o arroba da pessoa, também entro em contato, né? Acaba sendo ali pelo Instagram. O que é importante na hora de você fazer uma prospecção? É justamente ela ser algo mais personalizado. Não é você, sei lá, ir lá e falar pra pessoa algo super genérico do tipo, gostei do teu conteúdo, entendeu? Cara, veja o perfil da pessoa. Se você gostou de um vídeo específico lá do perfil dela, pontue isso. Eu acho super importante frisar que tem que ser genuíno. Então, eu de fato vejo os vídeos que a pessoa faz, procuro algum conteúdo que me agrade, tá? Então, eu falo, cara, ó, esse modelo de conteúdo me agradou pra caramba. Talvez seja por isso que ele tenha performado melhor e tudo mais. E converse com a pessoa, tá? Esse é o problema de prospecção ativa que as pessoas falam que não funciona. Porque não funciona se você quiser vender ali na primeira mensagem. É o que eu falo. Você não pede uma pessoa em casamento no primeiro encontro, entendeu? Você tem que ir conversando com ela e tudo mais, e aprofundando o relacionamento. E a pessoa só vai comprar de você, comprar o seu serviço, se ela confiar em você. E não tem como ela confiar em alguém que ela não conhece, em alguém que ela não fez uma reunião, em alguém que ela não teve uma conversa. Então, converse com a pessoa, entenda os problemas dela, e aí, com base nisso, você vai apresentar a sua solução através da edição de vídeos. Beleza? Então, a prospecção é mais simples do que parece, mas eu te garanto que se você faz e não funciona, é porque você tá tentando vender logo de cara, quando na verdade você deveria desenvolver ali uma conversa com aquela pessoa. Não, você não precisa fingir que você não vai vender nada. Inclusive, muitas vezes, quando as pessoas conversam ali, enquanto eu tô conversando, elas sabem que eu vou vender a edição e tudo mais, né? Tá lá no meu perfil que eu faço isso, então não é segredo nenhum. Mas elas veem que eu tô interessada no conteúdo delas, em transformar aquilo em algo melhor. Então, desenvolva esse interesse genuíno, tá? Pelos seus possíveis clientes. Eu tenho certeza que as suas prospecções vão sim gerar mais conversões e vão começar a dar mais certo. E o quinto passo é você ter em mente que você não precisa ser mega experiente para vender o seu serviço. Isso acaba com muitos editores porque eles acham que, nossa, tem que saber fazer 1000 coisas para vender. E não, cara, você não precisa. O cliente, ele muitas vezes não espera a perfeição. E você, como você tá encanado com isso, tipo assim, pô, vai ser o meu primeiro cliente, eu preciso fazer tudo perfeito, eu não posso errar. É justamente nisso que vocês acabam não fechando o cliente. Inclusive, isso evita que você feche, porque você tá ali tão inseguro com o seu trabalho, nem você tá confiando no que você faz. E claramente você não vai conseguir fazer a outra pessoa confiar no seu serviço também. Então, cara, se você sabe fazer o básico bem feito, confia mais em si mesmo. E aí, o que você vai colocar na sua cabecinha para que você tenha mais confiança mesmo sem ter nenhum cliente? Que você não precisa ser perfeito. Você não precisa prestar um serviço perfeito e o cliente nem espera isso de você. Sabe o que o cliente espera? Uma comunicação clara. É só isso que ele quer. Então, a maioria dos clientes, eles só querem se sentir seguros ali, tanto no processo de fechar um serviço, como também saber que aquele serviço vai ser entregue.
Como que você faz isso? Cara, antes de fechar um serviço, antes de querer só fechar no direct, ou antes de querer só fechar ali numa conversa do WhatsApp, se dispõe a fazer uma reunião com a pessoa, a aparecer, mostrar sua cara, conversar com ela. Isso gera muita confiança para a pessoa fechar um contrato com você. Outra coisa, mantenha o cliente atualizado. Então, sabe, não é só assim, fechou ali um pacote de vídeos e aí você falou que vai entregar, sei lá, daqui 7 dias. Você não vai esperar 7 dias, entendeu? Pra daí conversar com o cliente, você vai atualizando ele. Sei lá, são 10 vídeos, fala, fulano, tudo bem, né? Pô, você fechou ali, deu uns 2, 3 dias. Fulano, tudo bem, finalizei aqui 5 vídeos, né? Ou uma coisa que eu faço muito quando a pessoa é meu primeiro cliente, ou seja, eu não fechei nenhum trabalho com ela ainda, eu sempre faço o primeiro vídeo o mais rápido possível que eu posso. Então, eu faço o primeiro vídeo, mando pro Drive e falo, fulano, tudo bem? Finalizei aqui o primeiro vídeo, tô te enviando para você dar uma olhada, porque às vezes você nota alguma coisa, sei lá, uma fonte, algo que você não tenha gostado tanto, e aí eu já corrijo nesses próximos que eu vou realizar a edição, a gente não gasta ali as suas 2 alterações gratuitas que você tem direito. Então, sabe, é conversar com o cliente, é você atualizar ele do processo que tá acontecendo. Inclusive, no meu início, eu perdi muito cliente porque eu não tinha conhecimento disso, então eu não fazia isso. E, cara, são coisas que você vai aprendendo com o tempo, e por isso que eu tô falando aqui que seguindo esses passos, você com certeza vai conseguir o seu primeiro cliente mais rapidamente. Então, são coisas simples que, se você fizer, você vai construindo uma confiança ali muito maior, que você vai aumentar o nível de confiança que ele tem em você. E assim, quanto maior o nível de confiança que o seu cliente tem em você, cara, pode ter certeza que mais serviços ele vai te mandar e, melhor ainda, mais outros clientes virão até você por conta desse bom serviço que você fez. Inclusive, tem uma dica extra, né, um 6º passo aí, bônus, digamos, muito importante que eu quero te dar aqui, mas antes eu tenho um recado que pode te interessar pra caramba, viu? Quer saber o mapa completo para sair do zero e começar a faturar consistentemente 2K por mês com edição de vídeo, sem depender de indicação, sem viver de freela e sem ficar perdido sem saber o próximo passo? Eu criei o Fórmula 2K, uma imersão para editores que querem transformar a edição em fonte de renda real. Lá eu te mostro o caminho exato de como se posicionar, como atrair os clientes certos e como fechar contratos que pagam de verdade. Se você quer parar de editar no escuro e começar a seguir um mapa claro, confere o link aqui da descrição. Então, se isso aqui te interessou, cara, clica no link aqui embaixo, ainda tá em lote promocional, beleza? Então tá um valor super acessível aí pra você participar do Fórmula 2K. Mas vamos lá, qual que é essa dica bônus que é muito valiosa? Se você conseguiu o seu primeiro cliente, pare tudo que você está fazendo, tá? Porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa consegue o primeiro cliente, se empolga que conseguiu ali esse primeiro cliente e sai fazendo 1 zilhão de prospecção. Mas calma, eu não tô falando para você parar com a prospecção, você pode manter sim, mas muitas pessoas quando conseguem o primeiro cliente, querem acelerar para conseguir todos os outros, porque querendo ou não, eu sei que é bom, você ganha um nível de confiança ali muito legal nesse início quando você fecha o seu primeiro cliente. Porém, o que eu indicaria? Mantenha ali, tá, as suas prospecções e tudo mais, mas dá uma atenção legal e especial para esse cliente, porque, cara, se você validar aí esse cliente, se você fidelizar ele vai te trazer infinitos outros clientes. E eu sei disso porque, assim, tem cliente que chega em mim, sei lá, por um cliente que eu fechei serviço há 3, 4 anos atrás. E por que isso acontece? Porque, cara, eu prestei um bom serviço para ele. Então, separa um tempinho aí, tá? Desse primeiro projeto que você vai fechar, para você dar uma atenção especial, porque, como eu falei, isso vai te gerar, sabe, uma cadeia de outros clientes aí vindo. Inclusive, se esse vídeo aqui foi útil para você, cara, aqui embaixo, se você arrastar pro lado, é para ter o hype, tá? Que é uma ação aqui do YouTube que ajuda pra caramba os canais que ainda são pequenos, então se você quiser hypar esse vídeo, vai ajudar pra caramba pra que esse conteúdo chegue em outros editores, beleza? Então, conto aí com a sua ajuda. Espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo.